E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Mais um exercício sobre função de transferência, agora para um sistema mecânico, certo? Só que antes de mais nada, por favor, tá? Se inscrevam no canal, dê um joinha lá, um like, certo? Ajudem a divulgar. Muito obrigado. Então vamos lá. O meu sistema agora é um sistema mecânico, um sistema massa-mola, né? Que a gente conhece em física, certo? Então a mola de constante elástica K, uma massa, é um bloco de massa M, certo? Ele vai ser amortecido, pessoal. Tá aqui, certo? Isso aqui é um beta, um B, coeficiente de atrito viscoso. Tranquilo? Vocês então vão, ó, o que a gente vai fazer é aplicar uma força F de T. Essa, então, ó, pessoal, vai ser a minha entrada, a minha U de T, certo? E como resposta, eu vou ter aqui a minha Y de T, a minha saída, certo? Então, na verdade, de novo, ó, o que eu tenho aqui é o chamado modelo físico, certo? Lembrando que eu quero então é a função de transferência. Então alguns valores foram dados aí, né? O K, constante elástica da mola, a massa, a minha função, a minha entrada como sendo um delta, né? Eu estou empurrando, né? Um empurrão nessa massa, certo? E o coeficiente de atrito viscoso 1,6. Legal? Então, a partir do modelo físico, eu sempre faço é montar o chamado modelo matemático, certo? Pessoal, lembrar que aqui condições iniciais nulas também, obviamente. Então vamos lá. O que eu tenho que mostrar aqui, pessoal, é bem simples, certo? Se eu tenho força aplicada, eu tenho forças envolvidas, então, ó, se eu tenho mola, eu tenho força elástica, certo? O modelo matemático é baseado na equação, né, que força resultante igual a massa vezes a aceleração. Portanto, força resultante é m, tá? Lembrar que a aceleração é a derivada segunda da posição no tempo, certo? Então aqui é bem tranquilo porque, ó, vou imaginar que a força resultante tem essa direção, esse sentido. Então a força resultante aqui vai ser a minha F de T, que no caso é a minha U, certo? Menos a força elástica, certo? Menos a força devido ao amortecimento, certo? Ao atrito viscoso aqui. Então, bem tranquilo, bem simples, reescrever essa equação de forma, né, geral. Essa equação vai ficar aqui, m d2y dt2, certo? Mais b dy dt, ou seja, massa, aceleração, ó, atrito viscoso, mais ky é igual, certo? A f de t, ou seja, a u de t, certo? Lembrar que isso aqui é a minha f de t. Aqui então a gente tem, ó, a força resultante, aqui nós temos o atrito viscoso, o termo, né, de atrito viscoso, e aqui a força elástica, certo? Isso é igual a u de t. Tá? Então essa é a minha equação dinâmica, e aqui, olha que legal, o que eu vou fazer, ao invés de substituir o de t, eu vou deixar o de t, certo? E aqui, ó, eu tenho então o meu y de t. Então, neste caso aqui, olha só como é que eu vou fazer. Lembrando novamente que função de transferência é a saída, opa, é a saída, certo? Pela entrada, legal? Aqui eu já vou deixar desta forma, certo? Não vou substituir, vou aplicar Laplace na minha equação toda, na minha equação dinâmica toda, e já vou obter de forma direta o y dividido por 1. Tá? Então, a partir da equação dinâmica, o que eu vou fazer é bem simples. Primeiro, ó, vou substituir. Então, ó, numericamente, como é que eu reescrevo essa equação? A massa era de 2, d2y dt2, mais o beta na questão é de 1,6. Então, aqui, ó, mais 1,6 dy dt, mais a constante de mola 0,24, certo? A minha U de t, que no caso é minha F de t.
tá? Só o que eu vou fazer aqui, o que a gente faz sempre, né, ó, aqui é dividir tudo por 2, tranquilo? Legal, tá? Só para deixar a equação da forma que a gente encontra mais corriqueiramente. Então, d2y dt2 mais 0,8 dy dt mais 0,12y igual a, vamos fazer isso aqui, igual a meio vezes o de t. Então, aqui já tem a minha equação dinâmica completa com a presença tanto de y da entrada, de u de t como entrada como a saída, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar Laplace. Então, de maneira bem tranquila, eu vou aplicar Laplace, certo? Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Laplace de quem? De d2y dt2 mais 0,8 Laplace de dy dt mais 0,12, certo? Laplace de y de t igual a 0,5 Laplace de u de t. O que eu vou fazer agora? Vou definir as minhas quantias, né? Vou definir. Então, ó, definindo o que? O L de y de t como sendo y de s e o L de u de t como sendo a minha u de s. Tranquilo? Então vamos lá. Condições iniciais nulas, tudo tranquilo, lindo, maravilhoso aqui. Então, refazendo, ó. Então, ó, Laplace derivada segunda, senhores. Condições iniciais nulas, S2, certo? Y de S mais 0,8. Olha aqui, ó. Laplace na derivada primeira, S, u de S, mais 0,12 y de S é igual a meio u de S. Então, o que a gente percebe aqui, pessoal, é sempre a mesma coisa, né? Aqui, ó, certo? Y de S é termo comum. Então, o que eu vou fazer é simplesmente, né, isolar esse termo comum. Então, ó, vou tirar aqui. Vai sobrar o que, pessoal? S2 mais 0,8S mais 0,12 igual a 0,5 u de S. Agora, olha que legal, certo? O que eu quero está pronto, tá? Por que está pronto? Então, ó, lembrando, né? Voltando que então, ó, a minha G de S é Y de S sobre U de S, o que eu vou fazer? Certo? Então, ó, primeiro eu vou isolar Y de S. Isso aqui vai dar meio de U de S sobre. Então, ó, se está multiplicando, vou passar dividindo. S2 mais 0,8S mais 0,12. E olha, o que eu quero é o de S aqui embaixo. Então, a única coisa que eu vou fazer agora, eu vou passar isso aqui, ó, dividindo. Portanto, a minha G de S nesse caso, que vai ser Y de S sobre U de S, vai ser exatamente igual a 0,5 S2 mais 0,8 S mais 0,12, certo? Então, na verdade, a única coisa que eu fiz aqui para obter a função de transferência foi, ao invés de substituir a minha entrada, certo? A minha U de S, na verdade a minha saída, a minha Y de S por algo, eu deixei da forma. E já sai de forma direta, então, certo? A saída, transformada da saída pela transformada de Laplace da entrada. Já sai direto, essa é a minha G de S, bem simples, bem facinho, bem tranquilo, tá? Então era isso basicamente, mas voltando àquele assunto, olha que legal, tá? De novo, tá? E se eu quisesse determinar quais são, de novo, ó, os polos e zeros, né? Dessa minha G de S. Como é que eu faço para obter os polos e zeros? Então, de novo, ó, G de S
pode ser escrita como um P, um denominador, e um denominador. Nesse caso, isso vale 0,5, desculpa, S2 mais 0,8S mais 0,12. Então, vamos lá. De novo, como é que eu obtenho os meus zeros? Os meus zeros, se tiver, obviamente, através da minha PDS, que é meio, certo? Então, pessoal, a PDS não pode ser zero. Então, obviamente, ela não tem zeros, certo? Não tem como essa função ter zeros, certo? E como é que eu faço para obter os polos? Pela equação característica? Então, vamos lá, ó. Polos. Qual é a minha equação característica? Minha equação característica é o que de S, portanto, S2 mais 0,8S mais 0,2. Se vocês igualarem isso a zero, vocês terão, obviamente, aqui, certo? Os meus polos. Isso aqui é uma equação de segundo grau, senhores, tá? Resolve-se fazendo delta, B2 menos 4AC, ou só um produto que vocês quiserem. Dá para mostrar que ela tem dois polos, certo? Um em menos 0,2 e outro em menos 0,6, tá? Então, como eu fiz isso? Resolvendo essa equação de segundo grau, obviamente, tá? Não vou resolver só para não ficar muito extenso o vídeo, tá? É bem facinho, vocês façam, por favor. Então, de novo, ó, aquela mesma ideia, certo? Vamos representar, ou vamos lá, na verdade, né? Criar o chamado diagrama de polos e zeros, que vai ser tão importante, certo? Eu vou bater muito nessa tecla nesse início dessas aulas aqui. Então vamos lá, pessoal, olha só, usando nossa régua de novo. Deixa eu subir um pouco isso aqui. Então aqui, ó, eu tenho o eixo imaginário. Certo? Aqui o eixo real. Então vamos lá, né? Aqui, ó. Aqui vocês têm J ômega imaginário, aqui o real, certo? Lembrar que aqui eu tenho zero. O que eu tenho que lembrar de novo? Como é que eu represento polos? Qual a simbologia para representar um polo? Geralmente a gente usa um X, se eu quero representar os meus zeros ou o meu zero, certo? Uma bolinha aberta. Tranquilo? Joia? A gente sempre vai usar esse padrão aqui, tá? Depois fica igual ao do MATLAB e assim por diante. Então vamos lá, senhores. Ele não tem zero, ele só tem dois polos. E olha só o que eu disse, ó. Positivo. Negativo, positivo, positivo, negativo. Então, menos 1, menos 2. Então, aqui, ó, só valores reais sobre o eixo, né, dos reais, do rho. Só valores imaginários. Se eu tiver real e imaginário, eu vou mostrar um exemplo, né? Uma componente de uma real e imaginária, então tem um valor, certo? Tanto sobre o eixo real como o eixo imaginário. Neste caso, são dois valores. Quais são os valores? Os valores são um S1 menos 0,2, certo? E um S2 menos 0,6. Legal? Então, dois polos, somente valores sobre o eixo real. E uma coisa que eu queria que vocês começassem a perceber, obviamente, como eu disse claramente no início, esse sistema massa-mola mecânico amortecido, certo? Então, é óbvio, certo? Depois de um tempo, tá? Ele vai parar de oscilar, ele vai para a estabilidade. Então, olha os polos, aonde estão localizados os polos nesse meu diagrama de polos e zeros. Legal? Então, pessoal, esse exercício é só, certo? Eu volto com mais alguns exercícios aí. Legal? Abraço, muito obrigado. Então, compartilhe o vídeo, certo? Não deixe de colocar lá, né, dizer se gostou ou não. Tá? Abraço, pessoal, é só.